Salve Maria Santíssima! Aqui é o professor Júnior Passos gravando mais um vídeo. O tema de hoje que eu gostaria de falar com vocês é sobre protestantismo e suas cambalhotas teológicas. Como eu já mencionei em vídeos anteriores, eu sou ex-protestante, fiz parte de uma igreja protestante por 18 anos e cursei 4 anos de seminário batista com o intuito que pudesse ter uma formação teológica e com interesse num futuro pastoreio. Enfim, nos vídeos que eu postei anteriormente, vejo que alguns comentários com muita ignorância teológica, histórica e filosófica, e muitas cambalhotas teológicas dadas para não concordar com aquilo que a igreja ensina, principalmente sobre a questão da devoção aos santos e especialmente a Nossa Senhora. Como eu mencionei alguns vídeos que eu gravei sobre a Eucaristia, que o link vai estar aqui embaixo, assim como o Santo Terço também, que eu testemunho sobre o Santo Terço e como ele influenciou na minha conversão. E assim como também gravei um vídeo sobre a sola escritura, refutando, e sobre o dogma da Mãe de Deus. E muitos comentários eram: aonde isso está na Bíblia? Aonde me mostre versículos que mostram, concordam com o que você está afirmando. Eram alguns comentários que tinham nos vídeos. Porém, uma grande dificuldade dos irmãos protestantes é usar a lógica. A dificuldade de usar a lógica deles é terrível. Quando, por exemplo, falo que Nossa Senhora Maria é Mãe de Deus, isso é óbvio, é lógico. Se Jesus é Deus, como diz lá em João 10:30, Jesus diz: eu e o Pai somos um, assim como também João 1 diz, lá no versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo é Deus e se fez carne e habitou entre nós. O Evangelho de João deixa claramente escancarado que Jesus é Deus. Assim como também lá no Evangelho de Lucas diz que Jesus é homem. Logo, o que podemos concluir é que Jesus é Deus e Jesus é homem. Só que essas duas naturezas estão unidas em uma só pessoa. Como eu mencionei no vídeo sobre a Mãe de Deus, dividir as naturezas de Cristo é uma heresia de Nestório, que foi um bispo herege, a qual essa sua heresia foi combatida já nesse período. E justo no período do concílio de Éfeso. Então, nesse concílio foi debatido que Jesus é Deus e homem, as duas naturezas unidas. Esse debate foi cristológico e, como consequência, foi definido o dogma Maria, Mãe de Deus. Isso logo nos primeiros séculos da Igreja. Por que Maria é Mãe de Deus? Porque é óbvio, é lógico, se Jesus é Deus, homem, Maria é a Mãe de Deus, desse Deus homem, mas é Mãe de Deus, porque não se pode dividir as naturezas do Senhor Jesus Cristo. E os irmãos protestantes trazem cambalhotas e dizem: mas na Bíblia não fala Mãe de Deus. Mas é claro que a Bíblia não vai falar Mãe de Deus, porque Deus sabe muito bem que nós temos inteligência. Nós temos capacidade de inteligência. Assim como o Senhor Jesus Cristo disse que enviaria o seu Espírito Santo para guiar a sua igreja. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, diz lá: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha em Samaria, em Jerusalém, até os confins da terra.
Jesus prometeu. O Espírito Santo é quem conduz e direciona a Santa Igreja. Até porque o Senhor Jesus diz lá em Mateus 16 que as portas do inferno não prevaleciam e ainda disse que sobre esta rocha, São Pedro, edificarei a minha igreja. Então, a igreja, ela seguia a tradição dos apóstolos, a tradição escrita e oral. Até porque o Novo Testamento, ele só foi terminou de ser escrito já praticamente no 2º século. Ou seja, a igreja passou um período sem o Novo Testamento, apenas seguindo as orientações e os ensinamentos pela tradição oral. Mas aí os protestantes acham que, como disse o padre Paulo Ricardo, que parece que acham que a Bíblia caiu do céu com capa e zíper, com versículo, capítulo, tudo montadinho. Parece que eles acham que a Bíblia já caiu do céu prontinha. Quando quem montou a Bíblia Sagrada, inclusive com 73 livros, foi a Igreja Católica. Justamente com o intuito de combater uma heresia de Marcião, a qual queria definir o seu cânon, e esse seu cânon excluía alguns livros do Novo Testamento e excluía praticamente o Antigo Testamento por inteiro. Então a igreja, ela sempre teve cuidado de orientar, conduzir a sua igreja através de quem? Do magistério, dos bispos. Então, a Bíblia Sagrada, em nenhum momento ela diz que só devemos crer nela, como falei num vídeo anterior sobre a sola escritura dos protestantes. A Bíblia, ela é autoridade de fé? Sim, porque lá em 2 Timóteo 3,16, não me engano, diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ela diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Ela não diz que ela é a única. Ela diz que ela é inspirada. Mas quem definiu esse cânon, quem definiu quais são os livros do Novo Testamento e do Antigo Testamento, foi o magistério da igreja. Apenas no século XVI, com Martinho Lutero, é que ele quis montar o seu cânon, excluindo 7 livros, colocando elas como anexo, não mais como os livros deuterocanônicos do Antigo Testamento, e queria tirar a Epístola de Tiago, que ele chamava de Epístola de Palha. Ele não gostava do livro de Tiago, a Epístola de Tiago, porque lá em Tiago diz que nós somos justificados pela fé e pelas obras. E Lutero queria dizer que nós éramos justificados pela fé. Por isso ele queria excluir a Epístola de São Tiago. Assim como ele também quis excluir o livro de Apocalipse. Ele não excluiu, manteve, mas se olhar os comentários dele, ele vai lá e diz que não gosta de Apocalipse. E o Concílio de Trento só fez ratificar aquilo que a igreja já tinha definido, já desde os primeiros séculos, qual era o cânon que devemos crer, o cânon, a Bíblia toda montadinha, quais os livros que nós devemos acreditar. E por que isso? Porque a igreja, lá na Epístola de São Paulo a Timóteo, lá no capítulo 3, versículo 15, ele diz que a igreja é a coluna da verdade, sustentáculo, coluna e sustentáculo da verdade. É a igreja com a ação do Espírito Santo que maneja e traz a verdade. Assim como como eu falei, a Bíblia não é apenas a única autoridade, como São Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, na sua segunda epístola, no versículo 2 e 15, capítulo 2, versículo 15,
Ele diz: portanto, irmãos, estai firmes e guardai as tradições que vos ensinamos oralmente ou por escrito. Então, a igreja, ela sempre acreditou na sagrada tradição, seja ela escrita ou oral. Escrita, a Bíblia Sagrada. Oral, o ensino que foi passado dos apóstolos para os padres apostólicos e sucessivamente. Lembrando que Jesus, mais uma vez, lembrando, ele diz que as portas do inferno não iam prevalecer sobre a sua igreja. Então, é muita arrogância, muita soberba. Uma igreja que surgiu no século XX, como as Assembleias de Deus, que surgiu apenas no século XX, ou seja, muito atrasado, 2000 anos de atraso. Ou como a Igreja Adventista, que surgiu ali também no século XX. Ou como a Igreja Batista, que surgiu ali no século XVIII. Ou a Igreja Presbiteriana, que surgiu ali também no século XVII, XVIII. Todas essas têm quase 2000 anos de atraso. E agora, pessoas do século XXI, agora nós estamos na era, surgindo muitas igrejas neopentecostais, as igrejas da parede preta, onde não tem um mínimo de formação teológica, pessoas que não têm bagagem teológica e com a visão limitada sobre a lógica, sobre a filosofia, sobre a história da igreja, não conhece a história da igreja, e pegam versículos decorados, versículos aleatórios, e jogam esses versículos aleatórios sem entender o contexto daquele versículo. Até parece que acham que a Bíblia Sagrada foi escrita em português. E pegam versículos em português, que já é uma tradução, às vezes muitas traduções protestantes até são equivocadas, mas pegam esses versículos aleatórios e metralham, achando que estão usando argumentos corretos, enquanto estão totalmente equivocados. Porque quando vai se analisar as escrituras, no original, no idioma original que foi escrito, como grego, hebraico, aramaico, assim como a melhor tradução, que é a Vulgata do latim por São Jerônimo, que traduziu a Bíblia grega para o latim, vai ver que a interpretação protestante é totalmente equivocada. Vai ver que lá nos primeiros séculos, as catacumbas, lá no primeiro e segundo séculos, catacumbas de Roma e outros lugares, lá onde morriam os cristãos martirizados, perseguidos pelo Império Romano, já havia pinturas de Nossa Senhora, já havia pintura de santos e havia veneração, assim como veneração de relíquias, como pode ver nas epístolas de São Inácio, se não estiver enganado, mas também vê na epístola de São Policarpo, e tudo aquilo ali no início do século II, pessoas que foram discípulos diretos de Jesus Cristo, onde os cristãos já veneravam relíquias. Já se encontra no século II uma oração mariana. Uma oração mariana, já se encontra relatos. Então, a ignorância histórica, filosófica e teológica é imensa. Usar um monte de versículos decoradinhos, isso não valida o seu argumento. Decorar um monte de versículos sem saber o contexto não valida o argumento. Porque tem muita coisa ligada. Vamos pensar um pouco. A Bíblia é importante? É. Mas será que nos primeiros séculos da igreja, que a maioria da população era analfabeta, não sabiam ler, escrever, eram raros os que sabiam, como é que eles poderiam ter acesso às escrituras? Vamos pensar um pouco. Numa época que não existia tecnologia para imprimir,
como é que todo o povo ia ter acesso à Bíblia Sagrada? Mas a igreja guardou. A igreja escreveu, replicou, fez várias cópias, copiando textos à mão. A igreja guardou as Escrituras. Se não fosse a igreja católica que tivesse guardado as Sagradas Escrituras, as epístolas, os livros, principalmente do Novo Testamento, o protestante não teria Bíblia hoje. Ele só tem Bíblia hoje porque a igreja guardou. Ela guardou as epístolas, ela guardou os evangelhos e copiavam à mão. Apenas no século XV é que surgiu a imprensa. Começou a haver impressão por Gutenberg, que era um católico. E foi a partir daí que a Bíblia começou a ser facilitada. Então essa outra história de dizer que a igreja proibia a Bíblia ao povo é uma coisa também totalmente equivocada, porque como é que o povo podia ter acesso à Bíblia se não tinha tecnologia? Como é que ia ter acesso à Bíblia se o povo é analfabeto? E como é que vai ter acesso como é que vai interpretar corretamente as Escrituras se não tem domínio? É por isso que hoje em dia surgem muitas igrejas pentecostais, neopentecostais, com pregações totalmente vergonhosas. É muito comum você achar na internet aí pregações vergonhosas, como o pastor falando de galo que falou em línguas estranhas, que foi batizado com o Espírito Santo, como o pastor que vai lá e adultera, e entre outros. Mas por quê? Culpa da sola interpretação, da sola escritura, que na verdade é só sola minha interpretação. O protestantismo é uma ignorância teológica, filosófica e histórica imensa. Embora eu acredito que tenha dois tipos de protestantes. Tem um desonesto intelectualmente, porque ele conhece a história, como muitos teólogos protestantes, conhece a história, conhece o idioma original, mas por conta do status que possui, mantém enganando o povo. E tem o ignorante, que é aquele que decora um monte de versículos aleatórios, dispara como uma metralhadora e acha que está arrasando na argumentação. Protestante, volte para casa. Volte para a Santa Igreja. Católicos, estudem para conhecer a sua igreja. Como diz Santo Agostinho, a gente não ama aquilo que não conhece. Se você conhecer mais da Igreja Católica, você vai amá-la. Salve Maria Santíssima. Viva Cristo Rei.